Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 22 anos e atualmente estou indo para o último ano da faculdade de medicina. Sim, gente, se Deus quiser, no final de 2025 eu me formo médica, graças a Deus. E é isso. No vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho para vocês de alguns erros que eu cometi lá no comecinho da minha faculdade de medicina, principalmente no ciclo básico e no comecinho do ciclo clínico. Depois disso eu já consegui me organizar, respirar fundo e deixar de fazer essas coisas, né, que muitas vezes podem ser prejudiciais e atrapalhar a questão de nota ou, enfim, de alguma outra coisa que você queira fazer. Mas é isso. Espero que esse vídeo ajude vocês, seja você calouro, vestibulando ou até esteja mais pra frente no curso de medicina mesmo, porque foram erros, né, que eu tive que aprender com eles e eu espero que vocês aprendam com os meus erros e não com os seus. Então é isso, vamos lá. A primeira dica eu já falei bastante aqui no canal, que é dar muita atenção à conversa de veterano. Eu tô aqui pra ajudar vocês, então teoricamente isso é uma conversa de veterano, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente chega na faculdade, conhece um veterano e vai querer saber mais sobre o curso, pergunta sobre determinado professor ou matéria, e aí a gente acaba acreditando em tudo que eles dizem. Então se dizem que tal professor é muito, sei lá, rigoroso, você vai acreditar nisso e já vai chegar com aquela mentalidade, nossa, esse professor é rigoroso. E às vezes não, às vezes o professor é um amorzinho e, enfim, vai da percepção de cada um. Isso acontece também com as matérias. E tal matéria é muito difícil, tal prova é impossível de passar e etc. Se você começar a colocar essas coisas na sua cabeça, vai entrar ali e você vai ficar com essa mentalidade, vai ficar sempre só pensando assim. E isso não faz bem. Viva suas próprias experiências, tire suas próprias conclusões das coisas e se eles estiverem certo, bem, aí não tem muito o que fazer. O próximo erro que eu cometi é não ter me engajado em atividades extracurriculares antes. Na verdade, quando eu tava lá no ciclo básico, né, vocês sabem que meu ciclo básico inteiro praticamente foi EAD por causa da pandemia, infelizmente. Então acabaram surgindo várias oportunidades de cursos e atividades extras online, mas eu queria ter dado mais atenção a isso, me engajado, por exemplo, em ligas, em projetos de extensão, antes, porque eu só fui fazer isso, tipo assim, focada mais pro meu ciclo clínico, então eu sinto que eu podia realmente ter feito isso antes, porque conta muito pro currículo, faz muito bem, você aprende coisas novas, conhece novas pessoas, novos professores, mantém muitos contatos, então eu super recomendo que, gente, assim que você entrar na faculdade, já vai buscando ali uma coisinha ou outra de atividade extracurricular, porque também, né, soma aí nas suas horas que você precisa pra complementar a faculdade. Acho que tá meio torto. Acho que foi. O próximo erro que eu cometi foi não ter encontrado o meu método de estudos ideal mais cedo. Eu ficava colocando na cabeça, principalmente porque eu aqui na internet, né, no YouTube, acompanho também outras garotas que fazem medicina, eu achava que eu precisava testar todos os métodos e, claro, para você descobrir o seu, você precisa testar vários métodos. Mas eu ficava testando métodos, gente, assim, malucos, e eu achava que o que funcionava para outra pessoa ia funcionar para mim, então eu tentava aquilo, acabava vendo que não era, e aí, enfim, já tava ali no meio do semestre, perto da prova, era muito difícil. Então eu recomendo que em feriados ou férias você sim teste outros métodos para ver se aquele vai funcionar mais, aquele vai funcionar menos. Mas realmente, se eu pudesse, eu teria tentado descobrir antes, no lugar de ficar testando várias coisas, principalmente no meio do semestre. Atrapalha muito, fica muita coisa na sua cabeça, então é bem ruim. A próxima dica, na verdade, o próximo erro que eu cometi foi não ter feito uma rotina. E agora no internato não tenho muito o que fazer, eu não tenho como ter uma rotina bem regradinha. Às vezes a cada 1 ou 2 semanas a gente muda o nosso local de estágio, então acaba que realmente não dá pra ter rotina aqui. Mas no ciclo básico e no ciclo clínico, que você tem seus horários de aulas todos certinhos, busque ter uma rotina. Acordar em determinado horário e dormir em determinado horário, é muito importante você manter isso para se manter saudável, tanto física quanto mentalmente. E além disso, te ajuda muito a render melhor nos estudos. Então não deixem essa parte de ter uma rotina, tanto de estudos quanto rotina mesmo do dia a dia. Não deixe isso de lado, é muito importante. O próximo erro, gente, eu sei que às vezes não dá pra impedir, mas o máximo que você conseguir, sério, evite isso, que é deixar a matéria acumular. Muitas vezes eu tava de plantão assim 12 horas, eu tive um estágio muito longo e logo depois aula, e eu acabava deixando a matéria daquele dia acumular e no outro dia eu ia revisar outra matéria. Então, sério, não deixem a matéria acumular. Para as provas é muito importante. Muitas vezes na faculdade de medicina a gente não recebe um cronograma de tudo que vai cair na prova. É tudo que passou no semestre. Então, nesse ponto é muito importante você se organizar, não deixar a matéria acumular. E isso também entra naquele outro ponto sobre a rotina. Você tendo uma rotina de estudos, vai facilitar muito a sua vida e vai evitar bastante que isso aconteça. Às vezes é inevitável, mas enfim, a gente faz o que pode pra evitar. E por fim, a última dica desse vídeo que eu espero que ajude vocês é trocar o dia pela noite, principalmente em época de prova. Hoje em dia eu não faço mais isso, eu prezo por ter uma boa noite de sono,
Confesso que às vezes não dá pra manter as 8 horas de sono ideais, mas eu tento o máximo possível ter uma rotina de sono e não trocar o dia pela noite. Acontece sim de eu ter que dormir um pouquinho mais tarde ou acordar um pouquinho mais cedo pra revisar aquele assunto, principalmente se tiver uma prova pertinho, mas eu não deixo que isso me abale e eu também não passo a noite inteira estudando e tento trocar o dia pela noite ou assim, madrugo um dia antes da prova pra chegar lá sem ter dormido nada. Isso diminui muito o seu rendimento e eu não recomendo de forma alguma que você faça isso. Existem casos que o momento que a pessoa só consegue estudar em casa, seja porque ela mora com outras pessoas ou por fim, outros motivos, que ela só consegue estudar de madrugada, mas se esse não é seu caso, por favor, não faça isso. Isso pode atrapalhar muito você, principalmente questão da faculdade e também de saúde mental, então sempre se cuidem, tá bom? Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha ajudado, motivado e inspirado vocês de alguma forma. Não cometam os mesmos erros que eu cometi, tá? Aprendam com os meus pra que isso não aconteça com vocês. Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma parte 2 desse vídeo, porque, enfim, são algumas coisinhas que a gente sempre precisa estar mudando e se disciplinando no dia a dia. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.